Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Bom, como eu coloquei rapidinho para vocês logo antes, falando que hoje eu ia falar um pouquinho com vocês sobre os fitoterápicos, né? E a menopausa, tá? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá? Por que surgiu esse tema, então, essa ideia de falar um pouquinho sobre fitoterápicos e menopausa, tá? Então, deixa eu só virar aqui um pouquinho. Surgiu essa ideia porque eu tenho atendido muitas mulheres nessa faixa de 45 a 55 anos, onde inicia-se essa menopausa, né? Não que não possa iniciar antes disso, mas a gente tem visto a necessidade de deixar um pouquinho mais claro as coisas, né? Que não são só tratamentos com medicamentos sintéticos que conseguem aliviar esses sintomas, né? E sim também os medicamentos, e com excelentes resultados, medicamentos à base de plantas, né? Os fitoterápicos, então, tá? Bom, então pra gente começar, eu quero explicar um pouquinho para vocês como que se dá então a menopausa, né? Então a menopausa, a gente sabe que ela pode ser iniciada tanto aos 45, entre 45 e 55 anos, e muitas vezes acontece as menopausas precoces também, tá? Já tive casos de paciente de atender, paciente com 35 anos que tinha entrado na menopausa, né? E ela só vai ser confirmada essa menopausa depois de 1 ano após cessar o sangramento, então, né? As menstruações, digamos assim, tá? A mulher, ela pode muitas vezes vir apresentar alguns sintomas, como também ela pode apresentar nenhum sintoma, tá? Tive mesmo agora há pouco, até trazer um pouquinho, que estava atendendo uma paciente lindinha, e a gente conversando sobre isso com ela. Ela tem 52 anos e ela falou pra mim: Juliana, eu nunca tive nenhum sintoma, né? Então eu nunca tive um fogacho, eu nunca tive uma secura, eu nunca tive problemas com o sono. Então assim, hoje em dia a gente sabe que isso é uma raridade, né? Uma mulher que chega à menopausa e não sinta não tenha nenhum sintoma. Mas isso não é impossível, tá? Por que isso não é impossível? Porque quando você vem, igual no caso dessa paciente, sempre teve uma alimentação adequada, essa paciente ela sempre fez exercício físico, tá? Então mesmo ela entrando num período onde ela tem uma diminuição, uma queda muito grande dos hormônios sexuais femininos, ela necessariamente não vai apresentar os sintomas. Por quê? Porque ela tem um metabolismo, tá? Que consegue trabalhar a favor dela. Às vezes a gente tem uma alimentação tão desregrada que o nosso metabolismo, nossa produção de hormônios, né, nossa excreção, nossa digestão, tudo coopera para o nosso mal. Tá? Por quê? Porque a gente não é organizado, né, em questão de horários para se alimentar, a gente não é organizado em questão do sono, né? Muitas pessoas têm privações de sono, tá? Sejam por estresse, ou seja, porque não quero dormir, ou porque não consigo dormir pelo trabalho muitas vezes. Então essa pessoa, o metabolismo dela é todo complicado, né? Quanto menos você cuidar na sua idade jovem da sua saúde, mais efeitos ruins você vai colher lá na frente, né? Isso não sou eu, Juliana, que estou falando. Isso quem fala é a medicina, e muito tempo, né? Sócrates já dizia: faça do teu alimento o seu melhor medicamento, né? Quem não cuida da alimentação vai colher malefícios, né? Infelizmente, né? Mas isso é muito bom, por quê? Porque hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas cuidando da alimentação, seja através de procurar auxílio nutricional, procurar ajuda, ou até mesmo procurar as informações e se cuidar sozinho. Tá? Então eu gosto muito das lives porque a gente recebe um feedback muito legal de vocês, né? Onde vocês mandam recadinhos dizendo: olha, depois que eu comecei a ouvir suas dicas, ouvir as dicas de outro profissional, minha vida mudou, né? Eu consigo dormir, eu consigo me alimentar melhor, eu não tenho mais enxaqueca, eu não tenho mais enjoos. E a mesma coisa acontece para a menopausa, gente, tá? Esse é um período que todas as mulheres irão passar, tá? Umas acabam passando pela menopausa antes, né? Ou por uma intervenção cirúrgica, onde fizeram retirada de ovários, tá? Por algum motivo tiveram que fazer isso.
ou vão passar mais lá para frente, tá? Porque o organismo ele parou de produzir, ele foi diminuindo a produção hormonal dele, até que levou a uma baixa ou quase nada, nenhuma produção hormonal. Pela menopausa, a gente consegue, se não tratada, a gente vai ter alguns malefícios também, tá? Que podem vir a problemas com osteoporose, pioram nesse período, tá? Porque dependem dos hormônios também. A pele, a produção de colágeno na menopausa é muito, muito baixa, tá? Porque ele é dependente do estrogênio também, a produção de colágeno, né? Então depende da produção hormonal, tá? Por isso que, mais uma vez, igual eu falei na semana passada do colágeno, é necessário fazer uma reposição de colágeno, tá? Principalmente para a mulher que está na menopausa aí, tá? Lembrando que colágeno não é só para ficar bonita não, tá? Colágeno é para pele, colágeno é para estruturas, tá? Então para cartilagem do quê? Cotovelo, de punho, de joelho, quadril, tá? Então a gente vê o quê? Vê muitas senhoras, né, que chegam à idade avançada, às vezes aos 80 anos, e tem que colocar prótese em joelho, prótese em quadril. Por quê? Porque a cartilagem foi se desgastando, tá? Mas por quê? Porque quando estava lá na menopausa, não fez a reposição adequada aí, tá? Bom, mas aí tem uma infinidade de coisas sobre a menopausa, né, gente? E eu quero focar nessa questão dos fitoterápicos com vocês, tá bom? Então, assim, a gente sabe que o fitoterápico mais conhecido, gostem os médicos e as nutricionistas ou não, mas é a isoflavona, né? A isoflavona, ela tem uma substância que ela consegue, como é que eu vou dizer para vocês? Ela consegue fazer o aumento, né? Aliás, a diminuição, a redução dos níveis do hormônio luteinizante, tá? Então, com isso, gente, vai diminuir o quê? Os fogachos, né? Aquele calorão, todo aquele distúrbio de sono, tá? E de humor. Mas vale lembrar que a isoflavona não pode e não deve ser usada por todo mundo, tá? Por quê? Algumas pacientes chegam aqui no consultório com uma cartinha do médico, tá? E nessa cartinha vem dizendo assim: paciente passou por câncer, por período de câncer de mama, não usar soja e derivados, tá? Então, por exemplo, se você já teve um problema de câncer de mama, câncer de útero, ou você tem um parente, tá? De primeiro grau que já teve, os mesmos cuidados que nós vamos fazer. Então, a gente não vai utilizar nada à base de soja. Eu, Juliana, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, eu não uso soja com ninguém, tá? Mas isso é uma escolha minha como profissional, tá? Por conta das alterações hormonais que podem ocorrer, tá? Mas existe, gente, a isoflavona aí, tá? E eu não poderia deixar de falar dela, então, para vocês, tá? Uma planta que eu gosto muito é o ginseng, tá? O ginseng, algumas vitaminas, hoje em dia, vocês já viram, vem lá com ginseng para dar um up, no humor, na disposição, tá? O ginseng, gente, ele tem um efeito muito semelhante ao estrogênio no corpo da mulher, tá? Então ele ajuda a reduzir esses problemas com o sono, tá? As mulheres que têm menopausa, que estão em casa, estão me ouvindo, elas vão dizer que, Juliana, é isso mesmo que acontece. A pessoa acorda de madrugada, perde o sono, às vezes tem aquele calorão que abre a geladeira, quer entrar dentro, né? Tudo isso. Então, e a melhora do humor, né? Porque o humor na menopausa é como se a pessoa vivesse uma TPM constante, né? Um beijo, cunhada, tudo bom? Então é como se ela estivesse numa TPM constante, né? Então a pessoa sofre demais, tá? Porque eu sempre digo para os pacientes assim: ninguém ganha dos hormônios, e realmente não ganha, tá? Quando a gente está com alteração de tireoide, alterações de estrogênio, progesterona, é muito difícil você conseguir lidar com essas alterações emocionais que acontecem pelos hormônios, tá? E as pessoas que estão perto, muitas vezes, então assim, o marido, os filhos, às vezes eles não conseguem entender, beijo vizinha, eles não conseguem entender que isso é uma coisa que não depende só da pessoa, que não é porque ela quer que ela tá nervosa, não é porque ela quer que ela tá mais chorona, mas são hormônios. Igual na gestação. Na gestação a mulher fica mais emotiva, mais chorona por conta da questão hormonal, tá? Não é só porque ela carrega um feto, um bebezinho dentro dela, não, mas é pela questão hormonal também,
tá? Outra planta que vai para vocês, gente, é o ginkgo biloba, tá? Quem não ouviu falar então no ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba, gente, é uma substância que ajuda muito a equilibrar os níveis de estrogênio no corpo da gente, tá? Da gente mulher. E aí acaba equilibrando essas oscilações de humor, né? Uma hora eu tô nervosa, uma hora eu tô calma, uma hora eu tô chorona. Por quê? Porque o ginkgo biloba ele tem ação cerebral, do sistema nervoso central, tá bom? E é possível sim, tá? O que eu quero dizer para vocês, claro, é que é possível sim viver bem na menopausa. Outras duas plantas que eu gosto muito na menopausa, gente, é a maca peruana, tá? E a amora, tá? Há um tempo, o pessoal começou a usar muito chá de amora, tá? Por ser fitoterapeuta, a gente acaba estudando as plantas de uma maneira geral, os usos dessas plantas. Então, os chás, as infusões, os extratos, as tinturas. E eu vou ser bem, bem clara para vocês. Eu tenho muito medo de alguns chás feitos de maneira errada pela questão da toxicidade da planta, tá? Então, eu particularmente, eu gosto muito dos extratos, tá? Extratos são o quê? São aquelas, vamos deixar uma maneira mais clara para entender. Extratos são as substâncias em cápsulazinhas, tá? Dosados em farmácia de manipulação, com controle da Anvisa, tudo isso, comprado matéria-prima adequada para fazer. E aí, eu particularmente eu gosto. Por quê? Porque a gente consegue dosar o princípio ativo que a gente quer que tenha efeito no organismo da pessoa, tá? Por exemplo, eu não deixo a minha mãe usar hormônio, tá? Porque eu não concordo com o uso de hormônio sintético. Até se a minha mãe estiver vendo aí, minha mãe vai falar, é verdade. E eu particularmente, para ela, eu vou falar dela porque eu prescrevi e por ser minha mãe não vai ter nenhum problema aí. Mas eu particularmente, para os efeitos de calor, esses fogachos, então esse calor todo, eu só utilizei com ela extrato de amora, tá? Por quê? Porque a extrato de amora ele regula essas oscilações de estrogênio e diminui esses fogachos, tá? De uma maneira muito, muito tranquila. E é muito engraçado porque eu não digo para ela usar sempre. O que eu falo para ela? Eu falo assim, mãe, você utiliza no período de fogacho, começou daqueles calorões, esquentar um pouco a pele, começa a tomar de novo, né? Viu que melhorou? Claro. Tá? Até porque, como é hormônio, gente, é oscilação. Uma hora tá ruim, outra hora começa a melhorar um pouquinho, e tudo vai. Então a gente não fica usando direto essas coisas também. Porque tudo que você usa direto, constante, o teu fígado vai sofrer com o depósito, porque o fígado ele metaboliza tudo que você consome, tudo que você bebe, tá? Então o refrigerante que você toma todo santo dia tá o quê? Sobrecarregando seu fígado, porque é ele que metaboliza tudo isso, né? Fora que sobrecarrega seus rins também com a perda de cálcio, né? Que acaba fazendo, com a quantidade de sódio que tem lá dentro. Mas então, mesmo sendo as plantas, a gente não usa direto, tá? Então é isso que tem que tomar muito cuidado, porque o que eu tenho visto, as pessoas chegam aqui, as mulheres na menopausa, elas chegam aqui no climatério, ou já mesmo na menopausa instalada, e elas vêm de tempo, tá? De tempo que elas vão em alguns lugares e compram ervas, não sei das quantas, e fazem chás por conta da menopausa, e fazem não sei o quê, mas você não consegue saber, né, como isso está repercutindo no teu corpo. Por quê? Porque você não está fazendo um controle adequado, né? Não foi um profissional que te prescreveu por um determinado período, uma forma adequada de tomar tudo isso. Então tome muito cuidado com essas coisas, tá bom? Eu quero mandar um beijo para Rosana, né? Rosana Santos Baculi. Obrigado, linda, tá? Espero que você sempre acompanhe nossas dicas aí. E para Débora também, Débora Edson Belo, tá? Por ter nos ouvido aí hoje nessa tarde. Eu espero ter cooperado, né? E ter informado vocês um pouquinho mais sobre a fitoterapia, que é uma área que eu amo de paixão, e a fitoterapia que é clínica, né? Ela atua em todas as áreas, tá? De uma maneira muito, muito bonita, porque ela vem para utilizar as plantas, né? Para usar essas plantas, o que a natureza nos deu de uma maneira a nosso favor, né? Trazendo vida e trazendo saúde para a gente também, mas que se usado de maneira errada também traz malefícios à saúde. Então sempre procure por um profissional adequado, tá bom, gente?
Ivete Souza, um beijo também para você, tá bom? Até mais, gente, até a próxima. Beijão, tchau, tchau.